Vamos embora para a nossa terceira aula teórica, né? Olha só. Até agora nós falamos de estrutura do texto dissertativo. Nós vamos falar ainda sobre estrutura do texto expositivo, tá? No próximo módulo. A gente não vai conseguir ver na próxima aula, porque a próxima aula vai ser a continuação dessa. Mas a primeira aula do próximo módulo já é a que inicia o texto expositivo. Então, olhem só, a gente viu a estrutura do dissertativo e junto com o dissertativo a gente já foi vendo ali pontos de conteúdo na nossa aranha, não foi isso? São dois critérios de avaliação das bancas de concurso de modo geral. Aí a UPE não pontua diferentes critérios não, os critérios de pontuação das bancas de um modo geral de concurso são 3. Estrutura, expressão, que é domínio de língua, que a gente vai ver hoje, vai começar a ver hoje, e conteúdo. Conteúdo é o que? É o domínio do tema abordado, né? Domínio do assunto e também a progressão entre as ideias, que é o que a gente tem feito desde a primeira aula com a nossa aranha, né? Sublinhando ali as palavrinhas-chave. Então, nós estamos dando conta, até esse terceiro encontro, de estrutura e conteúdo. Hoje a gente já vai partir para o terceiro critério avaliativo, que é domínio de língua, tá? Vamos lá, a gente vai começar hoje, é o introdutório, e na próxima semana, que finaliza esse primeiro módulo, nós vamos fechar esse conteúdo de expressão, tá? Vamos lá então. Nós vamos começar falando hoje sobre as classes gramaticais. Não é uma aula de gramática, tá? Até porque eu nem gosto da aula de gramática. É o seguinte, as classes gramaticais, aquelas 10 que a gente conhece, são responsáveis por um negócio chamado coesão e coerência, que é muito observado na hora de corrigir um texto. Então as bancas vão olhar para o nosso texto, sim, de acordo com esses critérios avaliativos. E nós vamos aqui ver alguns recursos de coerência, a gente vai começar a ver como é que a banca olha para o nosso texto, para que a gente consiga observar na hora que a gente está fazendo, certo? Sem muita, como é que eu posso dizer assim, preocupação com isso, porque quando a gente está escrevendo, se a gente fica pensando muito na regra, o que é que acontece? Na hora a gente acaba não fazendo, né? Não flui. Então, a regra é pra gente internalizar, entender a lógica dela e, fazer o texto, certo? Internaliza a lógica e faz o texto, não fica preocupado com, eita, na releitura que você vai lá e diz assim, ops, isso aqui, é aquela regra que eu aprendi lá na aula 3, então isso aqui é um epíteto, isso aqui é uma enumeração de substantivos. Então, depois que você já fez, você vai lá e classifica para corrigir. Ah, olha, se isso aqui é um epíteto, eu tenho que entrar com essa palavra aqui no começo do segundo período. E aí você já sabe, tá bom? Não precisa você ir com a regra para o texto, senão pode ser que trave. Fechou? Então vamos lá. Vamos lembrar aqui das 10 classes gramaticais, só para a gente ter uma noção de valor de cada uma delas e quais são das classes gramaticais as que entram mais no texto da gente e as que entram menos. Outra coisa importante para a gente lembrar aqui. Primeiro eu queria que vocês pensassem nas classes gramaticais como se elas fossem ali as pedras de um jogo de xadrez. Pensem assim, porque se a gente for fazer essa analogia, vai ficar fácil para vocês entenderem uma coisa importante mais na frente, que hoje a gente vai abordar exatamente a questão do referente, que eu mencionei numa das aulas anteriores, lembram? Então, a questão do referente, a gente vai hoje entender a lógica do referente e aí a gente vai perceber como é que as classes gramaticais entram dentro dessa conjuntura aí da língua. Pensem nas classes gramaticais, então, como um tabuleiro de xadrez. Pensando nessa organização, a gente vai começar a observar o seguinte: qual é, de todos esses componentes, o mais importante? O que precisa ser defendido no jogo todo? Todo mundo está atrás de quem? Do rei.
As classes gramaticais funcionam da mesma maneira. Todas elas estão correndo atrás de uma única figura ali, que é a desejada por todos. Todo mundo quer ficar juntinho dela. E qual é essa classe gramatical privilegiada, que todo mundo está ali aos pés dela e tal, naquela babação toda? Quem respondeu o substantivo acertou, tá? Então, o substantivo é a palavra principal do texto, em se tratando aqui de texto dissertativo. É o cara, tá? O substantivo é o cara. Só que é o seguinte, o substantivo sozinho, ele não tem mobilidade. Quem movimenta o substantivo é o verbo. Então, a gente vai ter que juntar essa dupla, tá? Vamos pensar assim, substantivo e verbo, sempre juntos. Esses dois aí não podem estar separados. E tem um outro cara que também vai ficar coladinho ali com o substantivo, que não vai sair de perto dele em nenhuma ocasião, que é o artigo. Então, qual vai ser a ordem? Artigo mais substantivo mais verbo. Essa ordem aí vai ser a ordem de entrada de todos os nossos períodos. Os períodos, vocês lembram que eu falei dos conectores de soma, não foi? E de alguns outros conectores textuais que vocês podem usar. Ok. Esses conectores podem ser utilizados em um período ou outro ali, mas eles não vão ser utilizados em todos os períodos. Caso contrário, o texto da gente ia ficar pesado e cheio de gancho, né? Porque conector de sentido, ele é gancho de argumentação. Os demais períodos, ou seja, a maior parte dos nossos períodos vai começar com artigo mais substantivo mais verbo. Essa é a ordem perfeita e ideal para o início de todos os períodos. Se você está esquecido aí do que é um período, vamos lembrar. Período é o quê? É aquela ideia que inicia ali no começo do parágrafo e vai até o ponto. Quais são as pontuações que fecham o período? Interrogação, exclamação, reticências e ponto. Essas quatro. Num texto dissertativo de prova de concurso, a gente só vai utilizar uma, que é o ponto. Por isso que eu falo, o período é uma ideia que vai até o ponto e chorou, acabou ali. Beleza? Então a gente vai pensar assim, a ideia chegou no ponto, acabou o período. Quantas linhas eu devo escrever até que o período acabe? Né? Quantas linhas no máximo um período deve ter? Olha só, no máximo eu recomendo que vocês escrevam 3 linhas e aí vocês encerrem a ideia, coloquem um ponto e comecem uma outra ideia, tá? Porque um período que se estica por mais de 3 linhas, o escritor, né, o produtor do texto tem que ter habilidades muito grandes de pontuação para conseguir manter a coesão do texto. Então, qual é a recomendação? No máximo 3 linhas, fecho a ideia ali, eu não estico ela, porque se eu esticar, eu vou começar a botar trapaça. E gerúndio, por exemplo, é trapaça comum para esticar período. E dá errado. Por que dá errado? Porque a gente coloca o gerúndio como se fosse uma conjunção. E gerúndio não é conjunção, então a banca marca falta de conexão lógica. Mas a gente vai ver essa coisa do gerúndio em outra aula. Não é na aula de hoje não, certo? Mas eu estou alertando aqui a questão do gerúndio. Então, quando a gente corrige lá o texto de vocês, coloca um tracinho embaixo do gerúndio, saibam de uma coisa, não é porque vocês usaram, provavelmente porque vocês colocaram aquele gerúndio ali como se fosse um conector de sentido, esticando um período mais do que deveria. E aí aconteceu ali de ter falta de conexão lógica. A frase já não está mais amarrada, a ideia já está, ó, solta. Pensem assim, então o artigo vai ficar colado no substantivo de todo jeito, não que ele seja importante, mas ele vai estar ali coladinho com o substantivo. O artigo definido, tá? Então, o artigo definido, que só vai dar o gênero ali do substantivo. Pode dar o número também, a gente pode usar o, a, os, as, mas o indefinido, uma, a gente deve evitar o máximo que a gente pode na entrada de período. Pode usar ele dentro do texto, mas na entrada de período não é aconselhável.
seriado, tá? Vamos lá então. Vamos ver aqui uma lista das 10 classes gramaticais só para relembrar aqui a memória de vocês, tá? Olha aí, substantivo, aquele cara, né, que nomeia as coisas. Depois vem o verbo, que vai trazer ação para os substantivos. A gente tem também o adjetivo, que a gente vai usar, a gente já viu aqui nos bloquinhos anteriores, né? A gente vai usar os adjetivos neutros. O adjetivo neutro é aquele que traz uma característica do substantivo, mas que não tenta argumentar, porque a função dele não é argumentar, a função do adjetivo é só auxiliar na afirmativa, não é trazer força para a argumentação, porque ele não tem essa característica, ele não consegue fazer isso, ele não tem essa função, tá? Artigo. O artigo vai entrar ali, ó, para dar o gênero e o grau do substantivo na cola dele, né, antes do substantivo. A conjunção vai unir as frases da gente, a gente vai ter que usar a conjunção, né, conjunção de finalidade, conjunção de adversidade, que a gente já falou dela, né, conjunção de conclusão, as conclusivas, as de causa e consequência, que a gente usa muito para trazer justificativas para o texto, e outras aí que a gente possa usar, tá? Finalidade e tal, outras. Pronome, nós vamos usar como recurso de coesão, sobretudo os pronomes demonstrativos, mas podemos usar também os pronomes pessoais em terceira pessoa, tipo ela, ele, elas, eles, né? A forma singular ou plural. Preposição nós vamos usar ali no meio das palavras. Interjeição não vamos usar, atenção, nós não vamos usar interjeição, né? Porque, lembrando, a interjeição expressa emoções, a gente não vai expressar emoções no texto dissertativo, né? Então, xizinho aí na interjeição. Numeral quantifica as palavras, sim, em alguma situação a gente vai precisar usar os numerais. Fechamos aí, lembramos quais são as 10 classes gramaticais e já sabemos mais ou menos para onde é que a gente vai com elas, né? Vamos começar então e ver aqui a lógica da coerência. Olha só, a coerência vai trabalhar diretamente com o referente. Nós já sabemos que o cara mais importante do jogo ali é o substantivo, então o nosso referente vai ser o substantivo, mas nós sabemos que na verdade o substantivo anda em dupla, do ponto de vista do valor. Então, o movimento do substantivo lá no jogo de xadrez é a rainha, né? A rainha é a peça que consegue fazer os movimentos maiores dentro do tabuleiro. Sabendo disso, nós já entendemos que rainha e rei, ou seja, substantivo e verbo, vão ser chamados, dentro do processo de coesão e coerência, de referentes. Memorizem isso, certo? Então, sempre que eu falar, cadê o referente da frase, vocês vão precisar olhar para o substantivo ou para o verbo. Esses dois aí são os pontos onde vocês vão encontrar os referentes. E os referentes vão ser muito importantes dentro da coesão. O jogo todo se pauta no movimento desses dois referentes dentro dos parágrafos. Então, a gente está vendo aqui, ó, nós temos uma bolinha aqui com o substantivo e temos uma bolinha sem substantivo, sem nada, vazia. Quando a gente escreve um parágrafo que a gente não sabe qual é o referente principal desse parágrafo, nós temos um parágrafo incoerente. Então, quando a banca marca incoerência, e aí a UPE marca incoerência como? Com uma interrogação. Se você, que está fazendo a orientação online comigo aqui, para a CFO, encontrou uma interrogação no seu texto, no texto que eu corrigi, você já começou a entrar em contato com a forma que a IAUPE corrige as redações. Sempre que o candidato erra na coerência, ou seja, quando o referente escapa, o referente não está lá no parágrafo de forma clara, regendo a ideia, a banca vai colocar uma interrogação. Já fiquem atentos a isso. Então, essa bolinha que está sem nada aqui na tela é a bolinha sem referente, é o parágrafo sem referente.
Já a outra tem um substantivo regendo. É importante a gente saber qual é o substantivo que está regendo o nosso parágrafo, tá? Ele precisa começar o parágrafo? Não necessariamente, mas se a gente começar o parágrafo por ele, dá certo também. Atenção, um outro detalhe, só para a gente pular aqui para o próximo slide. Sempre que a gente for pensar em coerência, a gente tem que observar a ideia que foi transmitida no nosso parágrafo. A gente precisa ter domínio sobre a ideia. Não tem às vezes, né, que o professor diz assim, tá, eu não tô conseguindo entender aqui muito bem não, mas o que é que você quis dizer? Aí você vai e começa a explicar pro professor, né, eu quis dizer isso. Aí você vai dar uma volta, o professor pesca a ideia e diz assim, já sei, então você vai começar assim, não é? Pronto, é isso aí. O que é que o professor fez? Ele ouviu a sua fala, foi lá, caçou o referente e falou para você, coloque ele aqui, ó, comece com ele. Esse é o procedimento. Vamos ver agora a diferença da coerência. Falou em coerência, vocês vão lembrar de quem? Do substantivo, do referente, e é o referente que rege a ideia do parágrafo, tá? Agora, quando falar em coesão, vocês vão pensar dessas esferas todas aqui agarradinhas que eu coloquei na tela. A coesão, ela se dá entre essas esferas, tá? Entre as esferas. Digamos que cada esfera dessa, nós temos aqui 5 bolinhas. Cada uma dessas 5 está representando um período de um parágrafo. Então, nós temos um parágrafo com 10 linhas e temos 5 períodos, ou seja, 5 ideias que vão até o ponto. Tá bom 5 períodos para um parágrafo de 10 linhas? Tá, a gente tá com períodos aí com cerca de 2 linhas, legal. Tá bom, tá? Ok, qual é a regra aqui? Conectar o período 1 com o 2, o 2 com o 3, o 3 com o 4, o 4 com o 5. Isso é fazer a coesão. Então, quando a banca está lendo ali o parágrafo da gente e vê que o período 4 não está conectado com o 3, ela vai fazer um círculozinho assim, ó. Se bem que as bancas nem estão fazendo mais isso, né? Antigamente elas faziam. Elas davam uma dica para o candidato de onde é que está o erro. A maior parte das bancas hoje já não faz mais isso. Ela bota logo a nota lá embaixo, o candidato que descubra qual é o erro ali. Mas aí a UPE tem uma vantagem. Ela coloca a gaivotazinha ou a interrogação pertinho do erro, na linha. Então a gente vai ali e a gente encontra o erro. O professor consegue encontrar os erros ali a partir das sinalizações da banca. Então, isso aí é bem legal para a gente, facilita muito a nossa vida. Então, aqui, o importante é a gente entender que a coesão vai ser o link que a gente estabelece entre um período e outro. E o movimento que nós vamos ver, porque nós vamos começar a ver hoje, para ter uma ideia, mas nós vamos falar bastante sobre isso na próxima aula que fecha esse módulo dos recursos de coesão e coerência. E esses recursos que nós vamos ver são recursos que auxiliam na nossa produção, faz com que a gente escreva melhor qualquer tipo de texto, não só uma redação de concurso, pode ser um TCC, uma tese, uma dissertação, qualquer texto, mantendo as ideias no lugar certo. O movimento que nós vamos ver é um movimento anafórico. Então, quando eu falo assim, meu parágrafo tem 5 períodos, e vocês imaginem essas 5 bolinhas que tem aqui na tela. Meu parágrafo tem 5 períodos, e o movimento é do 1 para o 2, né? Do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. Esse é o movimento que a gente escreve, da esquerda para a direita. Ok. Só que é o seguinte, o meu período 2, ele vai buscar um referente no período 1 para se conectar com ele. É o 2 que vai no 1. É o 3 que vai no período 2 e pega um referente ali, um substantivo ou um verbo para fazer conexão. Pega um substantivo, pega um verbo e pega também uma ideia. Isso a gente vai ver melhor na próxima aula, tá? Mas eu já deixo claro aqui que a gente vai trabalhar com esses 3, com verbo, com substantivo e com ideia, que podem ser retomados. Então, eu estou ali no período 2, eu busco no período 1.
eu estou no período 3, eu busco no período 2, até o final do texto. Esse movimento é o movimento anafórico, tá? É o movimento que eu estou do 2 e pego no 1. Esse é o anafórico, eu vou buscar lá atrás. Um outro movimento que tem é o catafórico. O catafórico é um movimento que vai do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4. Mas o movimento catafórico, ele não faz essa sequenciação que o anafórico faz, ele fica cansado. Porque ele traz recursos de estilística, são recursos que mexem com o texto completamente no estilo. Então, não são recursos, os catafóricos, como é que eu posso dizer assim, apropriados para uma redação de concurso. Nós vamos focar nos recursos, em alguns recursos anafóricos, os mais usados. Se a gente domina os recursos anafóricos, ou pelo menos a gente conhece eles, os mais usados, e a gente pode utilizá-los, maravilha. A gente não precisa de recurso catafórico para redação de concurso, para redação de nenhum tipo. A não ser que a gente fosse fazer textos assim bem elaborados, os jornalistas usam recursos catafóricos, tá? Eles usam nas crônicas e tal, ali naquela parte mais de opinião do jornal. Bora ver aqui um exemplo de um parágrafo que está com um referente bem claro, bem delimitado, e outro que não está, para vocês terem uma ideia do que é que eu tô falando. O Corpo de Bombeiro Militar é uma corporação cuja principal missão consiste na execução de atividades de defesa civil, como prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas. Prestem atenção aí nesse parágrafo. Se vocês observarem, ele inicia já falando de um substantivo específico. Qual é? O Corpo de Bombeiro Militar. Perceberam aí? Esse é o referente, é a expressão substantiva, ou o substantivo, porque ele está falando ali do bombeiro, né? Em uma palavra, que rege toda a ideia do parágrafo. Agora vamos ver um exemplo contrário, onde a gente não encontra o referente. Desde 1915 são considerados força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro e integram o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil. A primeira coisa que a gente pergunta aí é: são considerados? Quem? Quem é considerado, pelo amor de Deus? Não está no parágrafo, perceberam? Ou seja, esse parágrafo aí está sem referente. E o outro está com o referente bem claro, ó, bem na entrada do parágrafo, o Corpo de Bombeiro Militar. Viram um artigo ali na frente? O. Correto. Quero que vocês prestem atenção aqui no outro detalhe. Olhem só. Nesse parágrafo eu marquei 2 pontos aqui, para vocês terem controle com relação aos pontos. Então a gente tem 2 períodos, né? A gente tem 2 períodos e um parágrafo com 7 linhas. Ok. Atenção aqui à conexão entre as ideias do parágrafo. E a gente tem 2 períodos, vamos prestar atenção na conexão entre o período 1 e o 2. No período 1 a gente sublinhou o quê? O substantivo que rege o parágrafo, né? O Corpo de Bombeiro Militar. Ok. Agora a gente vai para o período 2. É uma corporação. Opa! Corporação é um substantivo que a gente chama de epíteto. O que é um epíteto? Epíteto é aquela palavra que quando a gente fala, depois de ter mencionado o nome, que no caso é o Corpo de Bombeiro lá em cima, quando a gente fala corporação, qualquer pessoa que conheça o Corpo de Bombeiro vai saber que nós estamos nos referindo a ela, não é isso? Olha só, epíteto é toda aquela palavra que ao utilizá-la dentro de um contexto, a gente sabe que nome ela está retomando. Então, se a gente está falando, por exemplo, de um cara como o Paulo Freire, e depois a gente, lá no primeiro período, a gente falou do Paulo Freire, aí no segundo período a gente fala o educador. Educador é um epíteto de Paulo Freire, porque todo mundo sabe que ele é educador. Aí no terceiro período a gente quer usar o epíteto de novo. A gente não vai repetir educador, a gente pode colocar o pesquisador brasileiro.
professor. Então, toda vez que a gente colocar assim, usou Paulo Freire, que é o nome, lá no primeiro período, a gente vai usando outros epítetos para substituir o nome. Vamos aqui para uma outra situação, certo? Lembrem que a gente falou num dos bloquinhos lá atrás, né, numa das aulas anteriores, eu falei para vocês que nós íamos ver depois, com calma, alguns exemplos das partes da argumentação. Não foi isso? Depois a gente vai ver com calma melhor esses exemplos e nós vamos ver esses exemplos aqui nas nossas aulinhas de expressão, nessa e na próxima. Um exemplo que a gente vai ver agora. Nós vamos ver como colocar o exemplo. Às vezes o candidato tem dúvida e diz assim: Pri, eu não sei, o exemplo, na hora que eu for usar, eu vou contar um caso? Não, tá? Ó, exemplo, ele é algo bem pontual, ele tem que ser enxutinho. Lembrem da hierarquia do parágrafo. Como é que funciona a hierarquia do parágrafo? Funciona assim. Quem é o cara? O cara mesmo, é o argumento. Ele vem na entrada do parágrafo, artigo, substantivo. E o que é o argumento? O argumento começa como? Com uma afirmativa. Eu afirmei algo, é o argumento, já na entrada do parágrafo. Ponto. 2 linhas e meia, 3 linhas. Depois do ponto, o que é que começa? Começa o reforço do argumento. E a gente usa para reforçar o argumento na seguinte ordem de preferência, mas tem que ser essa ordem obrigatoriamente? Não. Às vezes as ideias da gente vêm numa ordem diferente, mas se a gente puder escolher a ordem, a gente bota nessa ordem, certo? Primeiro o argumento, depois a justificativa, depois da justificativa o exemplo e depois do exemplo a comprovação. Pri, pelo amor de Deus, eu não tenho tudo isso sobre um argumento. Tudo bem, calma. Não precisa ficar estressado. Olha só, não precisa de tudo isso. Eu tô falando só pro caso de você querer, tá? Mas, se você não quiser, você vai colocar o argumento e uma justificativa. Um argumento e um exemplo, um argumento e uma comprovação, ou um argumento, um exemplo, uma comprovação. Você escolhe, de acordo com o repertório que você tem sobre o assunto. Exemplo é enumeração de substantivos. Isso aqui é um exemplo. Então, a quantidade de substantivos ali, é a quantidade de conteúdo que você está colocando para justificar o que foi dito lá em cima, na sua afirmativa, na entrada do seu argumento. Então, olha só. O Corpo de Bombeiro Militar tem como principal missão a execução de atividades de defesa civil. Como? Olha aí a enumeração agora das atividades. Prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos, socorros no âmbito de suas respectivas unidades federativas. Então, essas palavras que eu sublinhei, ó, prevenção, que eu destaquei, né, de azul, prevenção, combate, buscas, salvamentos, socorros, são os exemplos. Vejam que os exemplos são todos substantivos. Os substantivos são também palavras-chave. Vocês prestaram atenção nisso? É aquilo que a gente vem colocando na nossa aranha. Então, o exemplo é uma sequenciação virgulada de substantivos, de palavras-chave que ainda, por exemplo, não foram mencionadas no texto. Show! É um ótimo recurso para o nosso texto. Esse recurso de coesão nós chamamos de enumeração. A gente enumera sequenciando substantivos. É uma ótima forma de trazer conteúdo de qualidade para o nosso texto. Vamos ver aqui outra situação. Nesse mesmo parágrafo, nós temos aqui uma justificativa. Então, o que é a justificativa? Relembrando, é resposta às perguntas o que ou para que daquilo que foi afirmado no começo do parágrafo, lá a nossa afirmativa. A justificativa trabalha para o referente, olha só, presta atenção aqui. A justificativa trabalha para o referente do período anterior. Vamos ver aqui o exemplo. Então, lá no período 1, falou lá do Corpo de Bombeiro, né? E citou os exemplos de como é que eles desenvolvem as atividades. Ok. No segundo período, ele disse assim, é uma corporação, ou seja, criou o link com o epíteto desde 1915, considerada como força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, que integra o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil. O que é isso aí? É a resposta a o que é o
Corpo de Bombeiros? O Corpo de Bombeiros é uma corporação. Olha aí a resposta. É simples, fez afirmativo lá em cima, respondeu o que é isso. Na sequência, justificou. É só isso. Então, isso é uma justificativa. E é assim que a gente coloca ela no desenvolvimento. Aqui, então, nós fechamos o conteúdo dessa primeira parte introdutória do ponto expressão nas provas de redação de concurso. E no próximo bloco, né, na semana que vem, a gente continua com esse conteúdo e nós vamos ver aqui outros recursos de coesão e coerência. Fechou?